1 Samuel 17, a partir do verso 23, quem achou da glória, diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos mais uma vez louvar o teu nome, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa e o privilégio que temos de ouvir a tua voz. Tu sabes, meu Senhor, que dependemos de ti e que sem ti nada somos e nada podemos fazer. A tua igreja vive, anda e respira por ti, Senhor. E nós queremos te pedir nesta manhã, fale conosco neste lugar, dá-nos uma palavra que venha nos direcionar, que venha nos orientar, nos ensinar, que venha nos confortar, que venha nos consolar. Uma palavra que venha, meu Pai, nos alimentar e edificar as nossas vidas. Em nome, para a glória de Jesus. Diga amém? Amém. Louvado seja Deus. Queridos, nós temos aqui um texto, por demais conhecido de todos nós. Um texto que fala sobre uma das grandes vitórias, uma das grandes batalhas também, não é? Que é a luta de Davi contra Golias. E eu estava meditando nesse texto, especificamente nessa declaração que está aí no versículo 25, que diz: pois que subiu para afrontar a Israel. E Deus colocou no meu coração esta palavra sobre como nós nos comportamos diante das afrontas do nosso inimigo. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: como você tem agido diante das afrontas do teu inimigo? A Bíblia Sagrada nos declara que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra quem? Contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais, contra os principados e potestades. É contra Satanás e o seu império das trevas. Ele é o nosso arco inimigo, é o nosso arco adversário, e Jesus nos disse que ele edificaria a sua igreja. Diga assim: você é a igreja do Senhor. Diga para a pessoa que está: você é a igreja do Senhor Jesus. E ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Diga para o irmão que está do seu lado: diante disso, a tua vitória é mais do que certa. Isso é fato. A Bíblia declara que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Isto está muito claro na Bíblia Sagrada. Nós fazemos parte de um povo vencedor, de um povo vitorioso, de um povo que está do lado do exército vencedor, cujo general se chama Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, e ele está conosco. Então isto é fato, nós fazemos parte deste povo, deste exército. A propósito, a expressão mais do que vencedor quer dizer que você, antes, nós, a igreja do Senhor Jesus, antes de entrar numa peleja, ela já está declarada vencedora. Esse é o mais do que vencedor. Vencedor é aquele que entra na luta e vence após o término dela. Mas aquele que é mais do que vencedor, ele já entra para lutar de posse de vitória. Quando você entra na peleja, a bandeira da vitória já está arvorada ao seu favor, ao meu favor, ao favor da sua igreja.
Esse homem chamado Golias, conhecido do povo de Israel como o homem guerreiro, representava naquela ocasião a possibilidade de uma grande derrota. Golias representava a iminência de um grande fracasso para o povo de Deus. Embora, se você for estudar o caso, estudar a história de Israel, você vai perceber que os filisteus, eles estavam crescendo em cima de Golias. O exército inimigo estava crescendo, estava se engrandecendo, estava se avantajando, não em cima deles mesmos, mas em cima da pessoa de Golias. Golias era uma estratégia dos filisteus para afrontar o exército de Israel. E aí que eu gostaria de meditar com vocês em alguns segredos que este texto nos revela, para que a gente consiga vencer essas estratégias que Satanás utiliza para nos derrotar. Porque, queridos, na verdade, deixa eu vos dizer uma coisa: o diabo, ele já sabe que ele é um perdedor. O diabo, ele já sabe que ele é derrotado, queridos. O inferno todo sabe disso. Já está decretado a falência, já está decretado a derrota de Satanás, dos seus principados e potestades. A Bíblia diz que o que lhes aguarda é o lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Então ele já sabe que o fim dele é a morte, é a destruição eterna. Ele é conhecedor, é sabedor, é consciente do seu fim. Todavia, um fim que me aguarda e o fim que te aguarda está escrito em Apocalipse. Qual é o fim que te aguarda? Vinde benditos de meu Pai, possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, a fundação dos séculos. O céu te aguarda, o reino de Deus nos aguarda. Mas uma vez eu falei isso para um demônio, estava numa determinada situação, o demônio se manifestou na vida de uma pessoa, e fomos expulsá-lo. E como sempre, ele gosta de botar uma certa banca para sair, gosta de fazer um certo teatro. Mas aí eu disse para ele que exatamente isso. Você sabe qual é a diferença entre mim e você, Satanás? A diferença entre mim e você é que o meu fim é o céu e o teu fim é o inferno. E nem você, nem todo o inferno pode mudar essa realidade, porque Deus já decretou, e ninguém pode invalidar, ninguém pode mudar o decreto de Deus, ao meu e ao teu favor. Mas os filisteus, na verdade, queridos, eles já sabiam que eles iam perder aquela guerra. Você está entendendo? Os filisteus, na verdade, eles estavam morrendo de medo do exército de Israel. Mas o inimigo, ele é astucioso, queridos, e ele não desiste, e nem vai desistir nunca, nem da minha vida, nem da sua vida. A grande questão é como nós nos comportamos diante dessa realidade. Ou seja, segundo o meu comportamento, segundo as minhas atitudes, segundo a minha posição, o meu posicionamento, eu vou determinar, eu vou dizer se eu vou ser um vencedor ou um perdedor. Amém? Então as nossas atitudes é que vão dizer isso. E o primeiro segredo que Davi nos ensina, dentro desse contexto, é que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Diga para o irmão que está do seu lado: você precisa ter cuidado com aquilo que você ouve, porque uma das armas de Satanás é justamente a sua fala ameaçadora, é a sua fala
tentando nos trazer desânimo, tentando nos abater, tentando nos entristecer, tentando roubar a nossa fé, tentando implantar em nós um sentimento de incredulidade. E ele usa palavras, ele usa frases, declarações para tentar nos abater, para tentar nos entristecer, para tentar nos desanimar. Tipo, você não vai conseguir, você não pode, olhe para você, como é que você pode sair disso? Como é que pode haver solução para o seu problema? Essas são frases categóricas que o inimigo lança na mente do crente, para tentar desanimá-lo, para tentar abatê-lo. E se você se deixar levar pelo que você ouve, você pode de fato ter uma experiência de derrota na sua vida, em alguma área de sua vida, embora você fazendo parte do povo mais vencedor da terra. Parece um contrassenso, mas não é. Uma guerra, ela é feita de batalhas. Uma guerra é constituída de várias batalhas. Às vezes se leva anos em uma guerra, e nessas muitas batalhas de uma guerra, eu posso perder algumas e ganhar outras. O importante é que você não vai perder a guerra. Diga para o irmão que está ao seu lado: você não vai perder essa guerra. Amém? Cuidado com o que você ouve. Escute aí o que está escrito no capítulo 17, no versículo de número 4, está escrito assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados, quase 3 metros de altura e um palmo, 3 côvados e um palmo, isso dá em torno de 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 50.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Agora veja o que foi que aconteceu. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo, diga comigo, ouvindo. Diga comigo, ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Olha aí o segredo. Você precisa ter cuidado com a sua atitude diante do que você ouve, porque o inimigo vai tentar colocar no seu coração, implantar no seu coração a dúvida, vai tentar implantar no seu coração o medo, vai tentar implantar no teu coração o terror. A propósito, uma das doenças aí que anda crescendo muito é a tal da síndrome do pânico, hein? A pessoa não consegue nem sair do seu quarto. Não sei se vocês conhecem alguém que já passou por isso ou está passando, mas é uma das armas que Satanás usa, é o medo. O medo paralisa. Por isso que você vai encontrar na Bíblia, dizem que mais de 365 vezes escrito: não temas. Não temas. Quando o inimigo sair ao teu encontro e te afrontar com palavras, e tentar te abater no teu ânimo, e tentar implantar no teu coração a dúvida, não temas. A Bíblia diz que maior é o que está contigo do que os que estão no mundo.
Nós servimos a um Deus 100% poderoso, a um Deus que nele não há dúvida, não há sombra de fraqueza, de impossibilidade. Ele tudo pode. Não há absolutamente nada que o teu Deus não possa fazer. Então nós não temos o que temer. Lembre disso. Quando Jairo foi atrás de Jesus, buscando em Jesus socorro para a sua filha que estava enferma gravemente, estava ferida gravemente, e era uma enfermidade de morte. E ele foi, procurou Jesus, e Jesus se prontificou a ir até a sua casa, e de fato Jesus estava indo. Não vamos tocar aqui no caso da mulher do fluxo de sangue, mas quando ele estava a caminho da casa de Jairo, chega um mensageiro, escute isso, chega um mensageiro da casa de Jairo e diz para ele: Jairo, não incomodes mais o mestre. Olha o que ele ouviu: porque a menina morreu. Você está ouvindo como é que o inimigo faz? Ele sempre vai lançar uma palavra de desânimo, uma palavra para tentar roubar, minar a tua fé, a tua confiança em Deus, a tua esperança, dizendo: não tem mais jeito, acabou, já é o fim, quem mais pode reverter essa situação? Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, creia somente. Não temas, creia. Não te importa com esse relatório, Jairo, porque eu estou parafraseando como diz o meu pastor. Não creia neste relatório, Jairo. Não dê ouvido a estas palavras, porque eu sou o autor da vida. Eu sou aquele que tem poder sobre a vida, e eu posso fazer com que o homem desça a sepultura, e eu posso fazer com que ele saia da sepultura. A propósito, foi o que ele fez com Lázaro. Este é o Deus que nós servimos. E de fato Jesus foi, e vocês já sabem o resto da história. A menina ressuscitou. Amém? Então nós precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos. Existem inúmeros testemunhos de crentes que foram em consultórios médicos, que foram abordados por advogados, até por juízes, e receberam sentença de fracasso, e Deus reverteu a situação. Porque o nosso Deus, Ele tudo pode. Por isso que nós pregamos que a última palavra não é do homem. A última palavra é de Deus, na minha e na tua vida. Não vai ser o homem que vai determinar o teu fim, mas vai ser a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tenha cuidado com o que você ouve. Amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Escute o poder que há na palavra. Escute isso, queridos. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, se você não ouve a palavra de Deus, se você não dá ouvidos à palavra de Deus, mas se você dá ouvidos a uma palavra de desânimo, uma palavra de fracasso, uma palavra de medo, você não vai ter fé, mas você vai ter incredulidade. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o que é que vem pelo não ouvir a palavra de Deus, ou pelo ouvir aquilo que não é a palavra de Deus? O contrário da fé. Qual é o contrário da fé? A incredulidade. É por isso que existem muitas pessoas que não têm uma vida de vitória, não têm uma vida de sucesso, porque são pessoas que não creem no Deus que elas servem. Agora eu vou dizer, aqui não tem não, né? Mas aí pelo Brasil eu também não posso mais dizer agora em Arapiraca, porque me pegaram lá em Arapiraca. Eu fiz uma viagem lá para Arapiraca, me disseram: quer dizer que aqui em Arapiraca que tem tudo que não presta, né, pastor Davi? Minha esposa caiu na besteira de botar um vídeo no YouTube.
Aí pegou eu falando esse negócio, me pegaram lá em Arapiraca, irmão. Então, agora eu não posso mais dizer isso, né? Nem Arapiraca, nem Manaus, tá certo? Mas, pelo Brasil aí afora, você vai encontrar uma meia dúzia de crentes assim, irmãos, que não crê no Deus ou a quem tem servido, né? Não sabe o Deus em quem tem crido, como disse o apóstolo Paulo, né? Que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos e cremos. Ele é poderoso para fazer muito mais além. Agora vá para o versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo dos exércitos dos filisteus, diga, o homem guerreiro. O homem guerreiro. Quando Israel olhou, quando Saul e o seu exército olhou para Saul, olhou para o gigante, eles viam o homem guerreiro. Um guerreiro indestrutível, um guerreiro imbatível, um guerreiro poderoso. Eles olharam para o tamanho do escudo de Golias, eles olharam para a estatura de Golias, eles olharam para o tamanho da lança de Golias, para o tamanho da espada talvez de Golias. Mas quando Davi olhou, Davi não viu como Saul viu. Davi não viu como o exército de Israel viu. Davi viu como um incircunciso que afrontava o exército do Deus vivo. Isso quer dizer o que, pastor? Que eu preciso ter cuidado com a forma como eu tenho visto as afrontas de Satanás, a forma como ele tem se apresentado diante de mim. E ele vem, irmãos, para tentar nos amedrontar mesmo. Ele vem para tentar nos abater. E aí ele se apresenta daquela forma, ou da melhor forma aos olhos dele, que vai conseguir sucesso, que vai nos tirar do nosso ânimo, que vai roubar a nossa fé e que vai nos amedrontar. E a palavra de Deus para mim e para a tua vida é: quando você olhar para as afrontas de Satanás, olhe com o olhar de Davi. Como foi que Davi falou para Saul? O mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, me livrará da mão desse filisteu. Amém? Então, Deus é poderoso para tornar o teu gigante em um anão. Quando você olhar para o Golias da tua vida, veja-o como um anão, diante da grandeza, do poder, da majestade, da glória e da soberania do teu Deus. Porque não é você quem vai pelejar, mas é o teu Deus que vai pelejar por você. Haveria algum obstáculo, haveria algum desafio que o teu Deus não pudesse superar, que o teu Deus não pudesse vencer? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tenha cuidado como você tem visto os desafios que se apresentam diante de você, as afrontas de Satanás. Escute, olha aí o que está escrito no versículo 35. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da sua barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Agora veja que declaração extraordinária aí, o versículo 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Bendito seja o nome de Jesus. Sabe o que é que Davi está nos ensinando aqui? Davi era um homem que tinha experiência de guerra. Ele tinha experiência. Ele já havia matado o urso, já tinha matado o leão. Ele já tinha tirado a ovelha da boca do urso, das garras do leão.
ele tinha experiência de guerra, de batalha, mas a sua confiança, a sua esperança não estava na sua própria força, na sua própria experiência, mas estava em Deus. Por isso que ele disse: o Senhor que me livrou, que me deu vitória diante daquele leão e daquele urso, Ele também vai ser o mesmo que vai me livrar deste filisteu. Ou seja, ele tinha consciência da sua experiência. Davi estava dizendo assim: as tuas experiências são interessantes, as tuas experiências são importantes, a tua bagagem é importante, o que você acumulou ao longo da tua vida é importante, tem peso, mas não é o mais importante. O mais importante é a tua fé no Deus que tu serve, a tua confiança, a tua esperança nesse Deus. Isso é mais importante, isso é o que vai mover o braço de Deus. Será que poderia um menino, um jovem derrotar um leão, irmãos? Poderia um menino derrotar um urso? Sim ou não? Veja aqui o que é que está escrito. Olha só quem era Davi. Olha quem era Davi, irmãos. Versículo de número 14 do capítulo 17. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. E Davi era o menor, ele era o menor da sua casa. Ele era o mais franzino, ele era o mais fraco, ele era o mais frágil, ele era o mais novo. Mas foi justamente ele que Deus usou para dar vitória ao seu povo. Amém, queridos? Então aprenda isso. Diga para o irmão que está do seu lado: aonde você tem colocado a tua confiança? Em quem você tem depositado a sua fé? Na força do seu braço? Você tem depositado a sua confiança, a sua fé no cargo que você ocupa lá fora? Na sua rede de amizades? Na sua conta bancária que é abastada? Na estabilidade do teu negócio, da tua empresa? Ou você tem confiado no Deus de Israel? Porque quando os desafios vierem, quando as afrontas vierem contra a tua vida, não vai ser o teu dinheiro, não vai ser a tua posição, não vão ser os teus amigos que vão te livrar, mas vai ser o braço forte do Senhor teu Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Tenha cuidado com o que você ouve, tenha cuidado com o que você vê, e tenha cuidado para você não desviar a tua fé, não desviar a tua confiança. A tua esperança tem que estar no Senhor. Quando o desafio vier, quando a afronta de Satanás vier, lembre-se disso. Não dê ouvidos ao que ele fala, não dê ouvido, não dê atenção ao que os teus olhos veem, e nem se confie no teu braço forte, na tua própria força. A Bíblia diz que uns confiam em outros em, mas nós, porém, o nome do Senhor Jesus. Esse é o nome que é sobre todo nome. Por isso que quando Golias chegou diante de Davi e disse: eu sou algum cão para tu vires a mim com pau e com pedras? Davi olha para ele e diz assim: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, toda essa parafernália bélica, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Aí está o segredo. Antes de você sair para trabalhar, dobre os seus joelhos e ore. Assim que você sentar no seu gabinete da tua empresa, dobra os teus joelhos e ore ao Senhor teu Deus. Ele transformará os teus grandes desafios em desafios insignificantes, porque não vai ser você que vai fazer, mas é Ele quem vai pelejar por ti. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Escute mais uma coisa, versículo de número 28 agora. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto?
Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para vir a peleja. Então Davi disse: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. Ou seja, Davi não deu importância à resistência do seu próprio irmão. Você está entendendo isso? No meio que você vive, no seu local de trabalho, às vezes no seio da tua família, você encontrará pessoas que se colocarão como instrumentos de Satanás para tentar afrontar a tua fé, para tentar te mover do teu desânimo, para tentar te humilhar e te colocar para baixo. Se desvie deles. Não dê crédito, não dê ouvidos àqueles que se levantarão para afrontar a tua fé, para tentar te mover do propósito de enfrentar o teu gigante e de vê-lo caído ao chão, aos teus pés, para que o Senhor te dê a cabeça dele em tuas próprias mãos. Resistências virão, afrontas surgirão, palavras de desânimo virão. Às vezes é o próprio sócio, às vezes é o empregado, às vezes é o professor. Eu me lembro de um colega lá em Manaus chamado Torquato. Ele era militar também, sargento Torquato. Ele estudava na Faculdade Federal do Amazonas e ele foi transferido para Brasília. Quando ele chegou em Brasília, ele foi estudar na UNB. Foi estudar na UNB. Quando ele chegou lá na UNB, o professor olhou para ele e disse: você vem de onde? De Manaus? Ele falou: você vai ter muita dificuldade aqui, você não vai conseguir acompanhar. Ele foi o primeiro colocado da sala. Era crente, confiava em Deus, fez a sua parte, e Deus lhe exaltou naquele lugar, e fez com que o seu professor arrogante, prepotente e orgulhoso engolisse as suas próprias palavras. É assim que Deus vai fazer contigo. Quando o inimigo vier com as suas palavras para te afrontar, para te desanimar, para te colocar para baixo, você não vai conseguir. Quem é você? Olha de onde você saiu. Você saiu de trás das ovelhas malhadas, rapaz. Você não tem experiência nenhuma. Quem pode fazer alguma coisa por você? Olha só, você está sozinho. Lembra do profeta quando ele saiu da tenda com Geazi? Que Geazi estava apavorado, desesperado, e disse: Senhor, olha a quantidade do exército inimigo. O profeta disse: Senhor, abre os olhos desse rapaz, para que ele veja que muito mais são os que estão conosco. Muito maior é o exército de Deus, queridos. Quando Satanás caiu do céu abaixo, ele caiu com 1/3 dos demônios. Isto quer dizer que 2/3 ficaram com Deus. Deus é maioria absoluta. Enquanto o diabo ele emprega, enquanto ele mobiliza milhares de demônios, Deus só precisa enviar um anjo para que você seja vencedor. Oh! Tenha cuidado com isso. Eu não vou falar sobre aquilo que Davi tinha em comum, que eu e você temos, que é a unção do Espírito de Deus. Todos nós temos. Amém? Mas Davi tinha mais um segredo aqui no versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e diga assim comigo: e pô-los, diga comigo, e pô-los no alforje de pastor. Que segredo extraordinário. Davi usava um alforje de pastor. Você sabe o que isso representa? Você tem noção do que isso significa? Significa que Davi, quando foi enfrentar o Golias,
ele não foi como um dos oficiais do exército de Saul. Saul pegou toda a sua armadura e colocou sobre Davi, e Davi não conseguia nem andar. Davi tirou fora aquele negócio, tirou de cima de si aquilo e disse: não, eu tenho que estar com o meu cajado, eu tenho que estar com o meu alforje de pastor. Sabe o que isso significa? Que as ovelhas de Deus estavam no seu coração. Escute isso. Davi não estava diante das ovelhas de seu pai. As ovelhas que ele apacentava e deixou sob a responsabilidade de um guarda. Ele não estava diante daquelas ovelhas, nem diante de um leão e de um urso, mas ele estava diante das ovelhas do Deus de Israel, que era o seu povo. Aquele povo não era o povo de Saul, aquele povo era o povo de Deus, e o povo de Deus são as ovelhas do Senhor. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Que no meu coração e no teu coração tem que estar os interesses de Deus. Os interesses de Deus. Quando você for à peleja, pergunte para Deus: Senhor, qual é o teu propósito nisso? Qual é o teu interesse nisso? Qual é o negócio que tu tem com isso? Para que eu coloque no meu coração o teu interesse e não o meu. Não quero colocar no meu coração o interesse de Saul, mas eu quero colocar no meu coração o interesse do reino. Qual é o interesse? Qual é o propósito que está no teu coração, querido? Isso é muito importante quando você for à peleja contra os Golias da vida. Porque Deus, queridos, escute isso. A Bíblia diz: pedi, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não sabeis pedir, pedis para os seus próprios deleites. E quando você tem no seu coração os seus próprios interesses, Deus fica de fora. Mas quando você coloca no seu coração os interesses do reino, as coisas de Deus em primeiro lugar, o Senhor vai na tua frente, e ninguém conseguirá te resistir, ninguém conseguirá te suportar. Sabe por que Jesus venceu? Porque Jesus não fazia a sua própria vontade, mas ele fazia a vontade do Pai. Mesmo diante do maior desafio dele, diante do maior obstáculo, o maior desafio que Jesus teve que enfrentar, que foi a cruz do Calvário, a crucificação, os cravos, a coroa de espinho, quando ele chorou e quando ele suou gotas de sangue, ele disse: todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Qual a vontade que está prevalecendo na sua vida? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: a vontade de Deus ou a sua própria vontade? Se a sua vontade tem prevalecido, eu quero lhe dizer, infelizmente, que você corre sério perigo, você corre sérios riscos de não vencer esse desafio. Mas se você está cuidando dos interesses de Deus, se você está cuidando das coisas de Deus, lembram de Jesus quando tinha 12 anos? Quem lembra? O que é que a Bíblia diz? Seus pais foram adorar no templo, em Jerusalém. Na volta, notaram a falta de Jesus. Onde é que Jesus estava? Estava no templo com os doutores da lei, os principais da sinagoga. Maria chega para ele e diz: menino, o que é isso que tu estás fazendo? Ele disse: que é isso, mulher? Tu não sabes que eu tenho que cuidar dos negócios de meu pai. O que é que você tem feito para Deus? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: o que é que você tem feito para Deus? O que você tem feito para Deus? Levar o alforje de pastor e o cajado na mão quer dizer que o propósito de Deus na tua vida é maior do que o teu. A vontade de Deus na tua vida é maior do que a tua. Os interesses de Deus são maiores do que os seus.
Por isso a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não mude a ordem dos fatores, porque neste caso vai alterar o produto, vai alterar o resultado. Você precisa estar confiante. E em último lugar, nós já estamos concluindo, como diz o pastor Rogério, mas quem está gostando diz amém. Olha aí, ó. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Ou seja, Davi não parecia ser quem ele de fato era. O que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer que para você vencer os seus desafios, queridos, você tem que sair da aparência. Você não pode viver de aparência. A aparência é o que menos importa. A aparência é o que menos vai ser considerado. Na hora da peleja, da luta, da guerra, o que vai pesar não é a tua aparência, não é a tua estatura, não é a tua idade. Não que eu vá desprezar a minha aparência, escute isso, mas é que eu preciso ter ciência, certeza, convicção no meu coração de que Deus não está olhando para a minha aparência. Não importa quem você parece ser, importa quem você é de fato. E sabe quem você é de fato? Você é servo do Deus Altíssimo. E ainda que Satanás te humilhe e te despreze, ele engolirá as afrontas de sua boca e você será mais do que vencedor. Fique de pé dando glória a Deus. Deixe de se preocupar com a sua aparência. Diga para o irmão: